Você já leu um livro que te fez questionar tudo sobre justiça e tradição? Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos à Sociedade do Livro, uma jornada nerd pelo universo das leituras. O podcast que vai te levar em uma jornada épica pelo fascinante mundo do livro. O Galinheiro. Aqui te falarei sobre a minha experiência de leitura. Te contarei a minha resenha. Serei sua guia nessa jornada. Eu sou Ruth, 27 de agosto de 2022. Constrói em O Galinheiro um universo marcado por contradições morais, tensões familiares e críticas sociais profundas. Ambientada no interior do Ceará, a narrativa revela como tradições e crenças populares podem ser usadas para justificar o injustificável e como o absurdo pode ser uma ferramenta poderosa de denúncia. Contradição religiosa e moral. Logo nos primeiros capítulos, o avô de Nuno afirma que o dia em que se roubam galinhas é o único em que Jesus não vê pequenos delitos, por ser o dia de sua morte, provavelmente durante a Semana Santa. Ao mesmo tempo, condena atividades cotidianas como lavar louça ou tomar banho, classificando-as como pecado. Essa lógica revela uma moralidade seletiva, onde o roubo é legitimado por uma crença religiosa distorcida, enquanto atos de higiene são proibidos. A religiosidade popular é usada como ferramenta para proteger os interesses do grupo, enquanto regras rígidas são impostas para controlar o comportamento individual. A Maurício Lopes parece criticar essa hipocrisia comunitária, mostrando como crenças podem ser moldadas para sustentar tradições injustas. Essa contradição não é apenas aparentemente absurda, ela é estratégica. O autor constrói um universo onde o absurdo serve para desafiar o leitor a questionar o que é realmente justo ou sagrado. Descoberta da fivela e tensão narrativa. Em um momento de grande tensão, a narrativa revela como um detalhe aparentemente banal pode transformar completamente o sentido de uma ação. O que antes parecia apenas uma prática tradicional ganha camadas de dor, memória e busca por justiça. Essa virada emocional convida o leitor a rever seus julgamentos sobre os personagens, especialmente Maria Neide, cuja postura até então parecia fria ou cúmplice. Mas é nesse momento que Maria Neide deixa de ser coadjuvante e se torna chave para a compreensão do trauma. A partir desse ponto, o autor nos mostra que o que parece crime pode ser busca, o que parece tradição pode ser trauma, e o que parece superstição pode esconder pistas reais. A Maurício Lopes usa esse recurso para aprofundar a complexidade dos personagens e desafiar o leitor a enxergar além das aparências. É nesse jogo entre o simbólico e o concreto que O Galinheiro se torna uma obra provocadora e cheia de camadas. Desobediência e crítica ao poder. A leitura até o capítulo 3 revela uma atmosfera de suspense psicológico, marcada por relações familiares frágeis e uma crítica social afiada. Um dos momentos mais impactantes é quando a filha desobedece os pais e retorna com o irmão à casa do prefeito. Essa cena provoca desconforto, não apenas pela quebra da autoridade familiar, mas pela escolha do destino. A casa de uma figura de poder envolta em mistério. A atitude da jovem levanta dilemas morais e expõe a fragilidade das estruturas que deveriam proteger. Será que obedecer sempre é sinônimo de segurança? Outro ponto que incomoda é a ausência da polícia diante de uma situação potencialmente grave. O fato de o prefeito ser tratado como intocável revela uma crítica contundente à desigualdade social e à impunidade. A narrativa sugere que, embora o prefeito devesse ser exemplo, ele é apenas mais um homem e talvez pior, por se esconder atrás do poder. Poder, impunidade e o silêncio da comunidade. À medida que a trama avança, o galinheiro mergulha em questões ainda mais densas, expondo como o poder pode ser usado para encobrir crimes e perpetuar injustiças. A figura do prefeito da cidade de Palheiros se torna central nesse debate, representando uma autoridade envolta em mistério, medo e influência.
A Maurício Lopes constrói esse personagem como símbolo de um sistema corrompido, onde o silêncio da comunidade e a ausência de ação policial revelam uma estrutura social marcada pela impunidade. A comunidade, ao silenciar, torna-se cúmplice, não por maldade, mas por medo, conformismo ou conveniência. O autor não precisa de grandes revelações para provocar o leitor, basta sugerir, insinuar, deixar que o desconforto se instale aos poucos. A narrativa se transforma em uma luta desesperada por verdade e justiça, onde os personagens enfrentam não apenas perigos físicos, mas também barreiras institucionais e morais. O suspense psicológico se intensifica, e o leitor é levado a refletir sobre o que está por trás dos desaparecimentos, dos silêncios e das omissões. Aparência, poder e incredulidade coletiva. A Maurício Lopes insere, com precisão cirúrgica, uma frase que resume o dilema moral da comunidade. Ninguém acreditaria que o prefeito Augusto Borges e o seu irmão, o médico que atendia no posto de saúde da cidade, sempre tão comprometido e pontual, estariam envolvidos com qualquer daqueles casos. Essa incredulidade coletiva revela como o prestígio social pode funcionar como escudo para práticas obscuras. O autor mostra que, muitas vezes, o poder não se esconde, ele se exibe em gestos de cordialidade, pontualidade e aparente comprometimento. E é justamente essa fachada que impede a sociedade de enxergar o que está por trás. A frase marca um ponto de virada na leitura. O leitor é convidado a desconfiar do que parece óbvio, a questionar o que é considerado respeitável e a refletir sobre como o status pode silenciar denúncias e proteger culpados. Justiça selvagem e instinto como ruptura. À medida que o galinheiro avança, a narrativa mergulha em cenas de tensão extrema, onde o que era suspeita se transforma em confronto direto. A Maurício Lopes constrói momentos que beiram o surreal, revelando como a justiça, quando negligenciada pelas instituições, pode emergir de formas inesperadas e muitas vezes brutais. Em um episódio marcante, o instinto humano e animal se sobrepõe à lógica institucional, redefinindo os papéis de vítima e agressor. O colapso da autoridade não é apenas ação, é metáfora sobre limites. Quando o poder ameaça na inocência, algo desperta não pela lei, mas pela urgência da sobrevivência. O autor provoca o leitor a refletir. O que é justiça quando o sistema falha? E até onde vai o instinto diante da impunidade? Ecos do silêncio e heranças invisíveis. No capítulo 11, a Maurício Lopes aprofunda sua investigação sobre os efeitos do silêncio familiar e dos segredos não ditos. A narrativa revela como uma tentativa frustrada de comunicação pode desencadear consequências devastadoras, marcando não apenas uma família, mas toda uma geração. A dor, quando não elaborada, se transforma em sombra, e essa sombra se espalha pelos cômodos da casa, pelos gestos dos pais, pelos vínculos entre os irmãos, como uma rachadura invisível que atravessa gerações. O silêncio molda destinos, sem que ninguém perceba. O tempo não cura, apenas sedimenta. E o que parecia enterrado retorna em formas inesperadas, repetindo padrões, ecoando traumas. Lopes constrói esse capítulo como um retrato da decadência emocional, onde a ausência de escuta e a repressão moldam destinos. A escrita é densa, simbólica, e convida o leitor a refletir sobre o impacto dos segredos, sobre o peso da culpa e sobre como o passado pode se infiltrar no presente de maneira silenciosa, mas devastadora. A banalização do horror e o colapso da humanidade. No capítulo 12, o galinheiro atinge um dos seus pontos mais sombrios. A Maurício Lopes constrói uma sequência de cenas que desafiam os limites da moral, da empatia e da sanidade. O que antes era apenas desconforto se transforma em horror cotidiano tratado com naturalidade pelos personagens, como se a dor e a violência fossem parte do ritual doméstico. A conivência entre irmãos, o desprezo pelo corpo, o uso de animais como termômetro moral, tudo isso revela uma degradação profunda, não apenas física, mas espiritual.
A casa, que já vinha perdendo vida, agora parece mergulhar num estado de negação absoluta, onde o absurdo se torna rotina e o grotesco, hábito. Lopes não escreve para chocar gratuitamente. Ele constrói um espelho distorcido da realidade, onde o leitor é forçado a encarar o que acontece quando o luto não é vivido, quando o trauma é abafado e quando o poder se sobrepõe à humanidade. O capítulo é um grito silencioso sobre o que acontece quando a dor é ignorada e quando o horror é normalizado. Desobediência e consequência. No capítulo 13, neste trecho de O Galinheiro, a narrativa mostra como uma escolha impulsiva pode desencadear um desfecho trágico. Uma escolha impulsiva leva a filha de Luciene a se aproximar de um espaço que não lhe pertence, e o que parecia apenas curiosidade se transforma em algo muito mais perigoso, cruzando uma linha invisível entre curiosidade e perigo. O autor constrói a cena com tensão e crítica social, revelando que, em ambientes marcados por desigualdade, a desobediência pode ser punida com violência, não por merecimento, mas por estrutura. A punição não é moral, é social. Ela não corrige, apenas reafirma quem pode e quem não pode transgredir. Loucura, sanidade e abandono. A Maurício Lopes aprofunda ainda mais o universo psicológico e simbólico de O Galinheiro neste capítulo, explorando os limites entre razão e delírio, humanidade e descaso. A narrativa apresenta uma inversão provocadora. O que antes era considerado loucura passa a parecer libertação, enquanto a sanidade se revela como uma forma de prisão emocional. Essa tensão convida o leitor a repensar os conceitos de equilíbrio e ruptura em um ambiente marcado pelo absurdo. Outro elemento marcante é o tratamento dado aos animais, que antes ocupavam um papel ativo na trama e agora são relegados ao abandono. Essa mudança não apenas incomoda, mas revela uma crítica profunda à lógica da utilidade, onde até os seres vivos são descartados quando deixam de servir a propósitos humanos. Lopes constrói uma atmosfera de desconforto crescente, onde cada gesto, silêncio ou ausência carrega peso simbólico. O capítulo 15 não apenas amplia o drama psicológico, mas reforça a crítica à desumanização que permeia toda a obra. A Maurício Lopes encerra O Galinheiro com uma escolha narrativa ousada. Ele não entrega todas as respostas. O destino de certos personagens permanece em aberto, e isso não é descuido, é estratégia. O autor convida o leitor a conviver com a angústia, a ausência e o silêncio, como se a dor fosse uma herança que não se resolve. Apenas se carrega como um eco que atravessa gerações sem nunca se calar. A obra reforça temas como fragmentação familiar. A separação entre personagens revela a vulnerabilidade das mulheres em contextos marcados por violência e impunidade. Falência institucional. A ausência de respostas concretas ecoa a falta de proteção e justiça. Memória e trauma. Ao não encerrar todos os arcos, Lopes sugere que certos traumas não têm ponto final, apenas continuam. Um dos momentos mais provocadores é a realização de um evento social por uma figura de poder, mesmo após acontecimentos graves. Essa cena, marcada por normalidade forçada e silêncio coletivo, revela o quanto o poder pode se disfarçar de gentileza enquanto perpetua injustiças. Quantas vezes o poder se mascara de gentileza enquanto perpetua o silêncio? O desconforto gerado não é gratuito, é uma crítica à anestesia moral da comunidade. O Galinheiro não é apenas uma história, é um espelho sombrio da realidade. E o que ele reflete não é fácil de encarar. E você, leitor? O que carrega em silêncio? Até a próxima jornada. Eu sou Ruth, e esse foi A Sociedade do Livro, uma jornada nerd pelo universo das leituras dessa semana. Até a próxima aventura.